nosso bate-papo, iremos abordar menopausa, causas e tratamento. Hoje comigo, doutora Érica Vilas Boas, que irá fazer a sua contribuição nesse assunto que é tão polêmico. Obrigada, Sônia, pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês. Minha contribuição hoje vai ser mais como mulher, não como médica. Eu pretendo dividir um pouco a minha experiência com mãe, tia, primos, com mulheres que eu convivo e que já passaram por esse período tão complicado. Falou bem, complicado. E a nossa convidada é ela, a doutora Marcela Laender. Ela é ginecologista e obstetrícia, né? E também a nossa vizinha, né, doutora Érica? Obrigada, doutora, por estar aqui hoje com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigada a oportunidade de poder estar aqui e falar de um tema tão relevante, né, e tão importante para as mulheres. Obrigada. Eu quero começar te perguntando o que é a menopausa. A menopausa, ela é representada, a gente vai considerar que foi a última menstruação, mas só depois de um ano. Então, assim, eu menstruei pela última vez no dia 25 de dezembro de 2020. Então, eu vou considerar a menopausa depois de um ano dessa menstruação, 25 de dezembro de 2022. E 21. E 21. Porque o que acontece? A gente tem uma transição para a menopausa. Geralmente, somente 10% das mulheres vão entrar na menopausa de forma rápida, tranquila e sem perceber. Ela acorda e fala assim, menstruei pela última vez há um ano e pronto, e acabou. 10%. Os outros 90% vão viver uma transição, uma irregularidade menstrual. Eu brinco que eu falo que a gente está descendo o morro. Então, vai ser assim, menstruei. Ah, doutora, agora eu demorei 4 meses, ficou sem vir 4 meses, mas aí eu menstruei de novo. Então, não é menopausa, é transição. Ah, menstruei, agora eu fiquei 8 meses, estou na menopausa? Não, ainda não. E tanto que deu 8 meses, ela menstruou de novo. Não, doutora, eu menstruei, mas agora eu fiquei 1 ano sem menstruar. É menopausa? Agora eu fechei menopausa. Mas quando você diz esse intervalo aí de 8 meses, por exemplo, é algum problema que a mulher está tendo ou não? Não. Ou pode ser normal? É porque quando a gente pega a definição, por que eu estou entrando na menopausa? Porque eu parei de produzir os hormônios femininos, o estrogênio e a progesterona. Só que eu não paro de produzir de repente. Eu vou parando de produzir de uma forma gradual. Então, eu vou viver a transição do menacme, que é o nosso período fértil, para a menopausa, que é a hora que a gente já não é mais fértil. Essa mulher na menopausa não pode mais engravidar. Então, você vai diminuindo a produção hormonal gradativamente. E aí, esse hormônio vai caindo e você vai apresentando a irregularidade menstrual até que vai chegar uma hora que esse hormônio realmente vai chegar nos padrões de menopausa, que é quando a nossa reserva ovariana acabou, eu não tenho mais os óvulos dentro dos ovários que produzem esses hormônios. Não produzo mais os hormônios, entrei na menopausa. Então, existe uma transição. Por isso que você vai caminhando, vai espaçando a menstruação, vai vivendo essa irregularidade menstrual, até que chega uma hora que esse hormônio acaba de uma vez e aí você para de menstruar de uma vez. Me ajuda. Foi claro. Sim. Esse período, né, Marcela, a gente chama de climatério. Exatamente. Porque a menopausa é a última menstruação. Assim como a primeira menstruação é menarque, a última é menopausa. Mas existe... Menarca. Isso. Mas existe um período que a mulher vai dando indícios que esses hormônios estão caindo, não é isso? Isso, que é o climatério. Que é o climatério. Que é esse período aí de 2 a 3 anos ao redor da menopausa. Então, eu vou te dar um exemplo. Chega uma mulher para você no consultório de um colega médico, de um ginecologista, e fala assim, doutor, eu tô com 46 anos e agora eu percebi que eu menstruo de 5 em 5 meses, e aí eu fico 5 meses sem menstruar, quando vem uma hemorragia, vem um volume grande, e eu percebi que agora eu tô com insônia, que eu tô sentindo um calor esquisito de noite, eu tô muito irritada, o pessoal lá em casa tá achando que eu tô ficando doida, porque eu tô querendo matar e ela vai contando aqueles sintomas todos, então isso é o climatério. Ela tá na menopausa? Não, porque ela ainda menstrua. Mas ela não tem mais aquele padrão regular do menacme. Então, o menacme, eu tô com 37 anos, eu estou no menacme, eu menstruo todo mês. Em algum momento, a minha menopausa vai chegar.
que eu espero que seja após os 45 anos. Então, Tem a gente uma espera faixa que seja de 45 a 55. Ok. Mas se vem antes dos 40, eu vou chamar de menopausa precoce. E se vem depois de 55, eu vou chamar de menopausa tardia. E essa fase é complicada mesmo para a mulher, né? Que tanto assim, no grego, o significado de climatério? Período crítico. Porque as mulheres realmente sofrem com isso. Essa transição, às vezes não entendem por que houve uma mudança de comportamento, por que está nervosa, está com insônia. Exatamente. Né? E foi a estatística que eu te dei. 10% vão ter uma transição tranquila, que vai chegar e falar assim, entrei na menopausa, não aconteceu nada, foi ótimo, maravilhoso, acordei um belo dia, parei de menstruar, nunca fiquei irritada, nunca quis matar ninguém, não engordei, durmo bem, minha pele tá ótima, não tenho ressecamento. Essa sortuda, eu já tô te contando os sintomas. 10%. Os outros 90% estão passando por um período difícil. A maioria entende, ela já está esperando que aquilo é menopausa, que a menopausa vai chegar, mas muitas pacientes não entendem. Ela não faz ideia que ela está passando pelo climatério. O impacto na qualidade de vida é muito grande, né, dessas pacientes. E eu vejo assim, como é importante esclarecer para as mulheres de forma geral o que está acontecendo, para quando acontecer, elas se procurarem um tratamento, procurar uma orientação, não ficar perdido, porque realmente é um tema um pouco que meio que tabu. As mulheres de antigamente não falavam tanto, né? Às vezes ficam com vergonha, porque a menopausa é associada ao envelhecimento. A mulher não tem, assim, não está preparada para envelhecer. E a nossa cultura, né, assim, valoriza muito a juventude, envelhecer jovem. E, então, culturalmente, nós brasileiros sofremos com isso. Agora, tem outras populações, por exemplo, a oriental. Eles valorizam o envelhecimento como forma de experiência de vida, de sabedoria. Então, para aquelas mulheres, não tem esse impacto negativo tão grande como nós brasileiras. Né? Mas é mesmo, assim, você tá numa roda, você tem alguém, tá todo mundo com frio, tô com calor. Não, tá na menopausa. Na menopausa. Assim, tá velha. É pejorativa, né? Não é. Não era para ser visto. Agora, menstruar mais nova, quer dizer que você também vai entrar na menopausa mais nova? Não. A menarca, que é a primeira menstruação, ela não vai ter relação com a menopausa. Não, menstruar mais novo não quer dizer que você vai ter menopausa mais novo ou mais velho. Existe algum método que eu possa adiantar ou atrasar a menopausa? Adiantar, sim, né? Por um exemplo, pacientes que estão num tratamento oncológico, por um exemplo. Se você for lá e fizer um tratamento oncológico, seja ele quimioterápico ou mesmo cirúrgico, se você sofreu um câncer de ovário aos 30 anos e você foi lá e retirou os seus ovários, você tem uma menopausa precoce aos 30 anos, porque quem está produzindo os seus hormônios são os óvulos que estão dentro dos seus ovários. Na hora que eu retiro esses ovários cirurgicamente, ou se eu fiz um tratamento que eu bloqueio esse ovário, ou se eu matei esse ovário, se ele parou de funcionar por algum motivo, se eu tenho uma falência ovariana por algum motivo, eu vou acabar tendo uma menopausa precoce. E aí a gente pode chamar de menopausa precoce ou de FOP, né? A falência ovariana precoce. É preciso ter um acompanhamento médico na pré-menopausa e na menopausa ou não? É preciso. Na verdade, assim, desde a primeira menstruação, já é aconselhável que você leve a menina ao ginecologista, né? Para a gente poder acompanhar essa paciente. A menina é nome vulgar, né? A gente espera que essa menstruação, né, inicial vai vir ali por volta de 11, 10, 14, no máximo até os 16. Até que horas você vai esperar que a menina menstrue? 16. Passou de 16 anos, ela não menstruou, a gente tem que ver o porquê. Ela está com uma puberdade tardia, não é o tema, mas assim, até 16 anos ela tem que menstruar. E qual a idade mínima? Para menstruação? Abaixo de 8 eu vou considerar puberdade precoce. Mas eu espero ali que por volta de 11, 12 anos essas meninas vão começar a menstruar, que a gente vai ter o start da puberdade. Mas se começar nessa idade de 8 anos, eles, não sei se o que seria o termo que poderia ser usado. Dizem que a criança para
de crescer, para de desenvolver em várias áreas. Procede? O que acontece? Procede. Geralmente, a menstruação, ela é o final do nosso período ali de puberdade, que a gente fala que dura 2 anos, né? Juntinho da menstruação tá vindo o estirão de crescimento. Então, se ela menstruou, ali ela já está muito próxima de uma etapa que a gente vive, que é o fechamento das epífises ósseas. E aí a gente vai crescer pouco depois da menstruação. Vou te dar um exemplo mais... abrindo mais o nosso limite. Vamos supor, uma menina de 6 anos, e você viu que ela menstruou. Ela não vai crescer muito mais. Entendeu? Então, assim, a gente sabe que o primeiro evento vai ser o desenvolvimento da mama. Ela começou a desenvolver mama com 6 anos, então muito provavelmente daqui a 2 anos ela está menstruando. Então você tem que ficar de olho nessa menina. Essa menina está fazendo puberdade precoce. Você tem que levar ela para o endócrino correndo para a gente bloquear. Então vamos voltar lá para a menopausa. A reposição hormonal. Toda mulher tem que passar pela reposição? Não. Na verdade, o que acontece? Então a gente volta para o conceito. Eu entrei na menopausa. Então, essa mulher, quando ela entra na menopausa, é porque os óvulos que estavam dentro do ovário, a reserva ovariana acabou, então eu não tenho mais a produção de estrogênio e progesterona que era desses óvulos. Ela tem ovário, ela só não tem mais a reserva ovariana. E aí, se você faz um ultrassom de uma paciente na menopausa, você vai ver que o ultrassom das mulheres acima de 50 anos, os ovários são murchinhos, pequenininhos, porque a reserva ovariana está acabando. Se eu não produzo mais esse hormônio, estrogênio e progesterona, eu vou começar a ter os sintomas pelo déficit desse hormônio. Algumas vão ter mais e outras vão ter menos. Então, os principais sintomas vão ser os vasomotores, que são os fogachos, que são esses calores que a paciente sente. Os sintomas urogenitais, na sequência, são muito importantes. Então, a menopausa, esse hipoestrogenismo, o déficit hormonal, gera na mulher um ressecamento vaginal muito importante. E ela pode passar a não conseguir ter relação sexual por causa desse ressecamento. Ela pode passar a ter dor na relação. Ela pode começar a ter microfissuras, apresentar sangramento, às vezes até fazer umas pequenas úlceras. E a incontinência urinária, que está associada também com o déficit de estrogênio. Então, os sintomas vasomotores, os fogachos, os urogenitais e a irritabilidade, a insônia, a compulsão alimentar. E aí ela começa a ter, cada uma vai puxar mais para um lado, e a redução da libido também. São inúmeros os sintomas, mas eu acho que as queixas mais prevalentes do consultório são essas. Quanto tempo que dura? A gente acredita que dentro dos primeiros 5 anos, esses sintomas se mantêm e que a partir de 5 anos, o corpo adaptou a essa nova condição hormonal, e que depois de 5 anos, essa paciente deixaria de ter esses sintomas. Mas a gente percebe, assim, que tem uma melhora, sim, depois de 5 anos de menopausa, mas alguns sintomas, eles não melhoram. Por um exemplo, o ressecamento, ele vai se manter. Então, uma paciente na menopausa, ela tem indicação de manter o tratamento do ressecamento da atrofia vaginal. Ela tem que manter os cremes e manter a hidratação, porque isso só piora. Mas os calores tendem a melhorar. Entendeu? E tem as outras situações também de osteoporose, né? Isso, exatamente. Que mesmo passando esses sintomas, que são mais evidentes, a osteoporose é um fato. É uma consequência. Os fatores cardiovasculares. Exatamente, porque esse estrogênio, ele é protetor, tanto para os ossos, né? Quanto para os nossos vasos e o coração. Então, com esse hipoestrogenismo, a gente aumenta o risco de osteoporose. Mas assim, não existe uma indicação, é uma paciente que chegou no consultório e ela está na menopausa, mas ela não tem queixa nenhuma. Ela só tem osteoporose. Não existe uma indicação de se fazer reposição hormonal para tratamento de osteoporose. Eu trato osteoporose de outra forma. Agora, se ela já tem indicação de reposição hormonal, essa reposição vai tratar a osteoporose dela. Conseguiu entender? Por isso que é tão importante nos cuidarmos décadas antes, né? Porque essa reserva de cálcio dos ossos, a gente consegue ela ao longo dos anos. Um estilo de vida saudável, com atividade física, pouco gordura, alimentação. Esse reflexo vai acontecer nessa fase.
Então, E é por isso que a gente vê hoje que as mulheres estão entrando na menopausa de uma forma melhor. Porque essa geração, ela está se cuidando. Elas fazem dieta, elas fazem atividade física. Então, você já entra na menopausa mais preparada para essa fase. E é entendeu? uma situação complicada, né? Que quando você fala que o calor é com você, tá tranquilo. Quando você fala do ressecamento, é Exato. você e seu parceiro. Mas quando você fala da irritabilidade, aí o que acontece? É você com o mundo, né? Com todo mundo que te cerca. Aí tá o problema. Existe medicação para cada caso? Existe. Então, para você tratar essa paciente na menopausa, você tem que identificar qual é o sintoma que mais incomoda. Então, assim, meu único sintoma são os calores. Não adianta eu querer usar uma reposição lá na vagina para paciente com calor. A reposição lá de estrogênio vaginal é para o ressecamento. Então, os calores, eu vou ter que fazer um estrogênio, uma reposição, ou com estrogênio transdérmico ou com via oral, e eu tenho a opção dos fitoterápicos e a opção dos naturais. Entendeu? Então, eu tenho algumas opções para essa paciente com os calores. A minha queixa é libido. Então, aí você vai voltar a um tratamento mais voltado para libido. Você pode fazer reposição hormonal direta, mas essa paciente pode fazer uma terapia de casal, sexologia. Às vezes, só de você hidratar e melhorar a vagina e diminuir o ressecamento, porque muitas vezes a libido tá baixa porque a vagina tá ressecada e ela passou a ter dor na relação e ela já linka que ela vai ter relação e vai ter dor. Às vezes ela não tem mais nada, ela fala assim, eu só tô irritada. Muitas vezes ela nem precisa de uma reposição hormonal. A gente já tem ansiolíticos que hoje são muito estudados para menopausa e que resolvem, que são indicados para o tratamento de mulheres na menopausa. Porque eu tenho que lembrar que tem um grupo de mulheres que tem contraindicação à reposição. E essas mulheres não estão sozinhas. A gente tem um leque de medicamentos naturais, fitoterápicos, ansiolíticos, de medicamentos não hormonais. Entendeu? Mulheres que tiveram AVC, infarto, trombose, câncer, elas podem fazer a reposição hormonal? Vai depender do câncer, entendeu? Alguns cânceres são completamente contraindicados, outros não. Por um exemplo, câncer de mama é totalmente contraindicado fazer reposição hormonal. Câncer de endométrio também é contraindicado fazer reposição hormonal. Meningioma é contraindicação absoluta. Um câncer de pulmão não é, por um exemplo. Você pode fazer uma reposição hormonal em quem teve um câncer de pulmão. Então, alguns sim, outros não. Aí a gente vai ter que individualizar. Mas não são todos. Existe um tratamento a nível de pomada que possa ser feito ou não? Para ressecamento? Sim. Então, como que você vai tratar essa paciente da menopausa? Primeiro, você vai identificar qual é o sintoma mais prevalente, para você direcionar o tratamento para o sintoma. E aí você vai ver se ela pode ou não fazer o uso da reposição hormonal e se ela quer ou não fazer o uso da reposição hormonal. Porque já tem a paciente que ela já chega, muitas vezes ela não tem nenhum fator de risco, ela nunca tratou um câncer, ela nunca teve uma AVC, uma trombose, nada disso. Ela não tem uma história familiar de câncer, ela está totalmente liberada pela literatura para poder repor. Mas ela fala assim, eu não quero repor, eu tenho medo de usar o hormônio. Então, para essa paciente, você já vai tentar o natural. Ou então, não, tem a paciente que fala assim, não, eu estou em busca da terapia de reposição. Eu quero fazer a terapia de reposição. E aí você tem várias vias. Então, assim, a via hoje, padrão ouro para se repor, é o estrogênio transdérmico, né, o estrogênio em gel, que a gente vai passar com a progesterona intraútero, de preferência um Mirena, por um exemplo, para você poder fazer proteção uterina. Então, a gente associa, a gente tem que repor os dois, o estrogênio com a progesterona. Uma outra opção é você dar os dois via oral, o estrogênio com a progesterona via oral. E aquela paciente que não tem útero, eu já tirei o meu útero, eu fiz uma cirurgia, eu tinha mioma, eu tirei o meu útero. Essa não precisa usar a progesterona para proteger o útero, porque ela não tem útero. Aí essa tá liberada para poder usar só o estrogênio. A gente prefere a via transdérmica, porque quando você toma um estrogênio via oral, ele vai ser metabolizado pelo fígado, e aí você vai liberar ali
Quando você fala de estrogênio, você está falando de remédio. É o hormônio. É ele que a gente parou de produzir. Então, a reposição hormonal é repor o hormônio que a gente parou de produzir. É repor. Qual que é o lado ruim do hormônio? O estrogênio. O lado ruim é porque esse estrogênio, a mama tem receptores de estrogênio. Então, é como se essa mama, ela fosse alimentada por esses receptores. Então, numa paciente, se aumenta o seu risco de câncer de mama quando você usa reposição hormonal. Pelo fato da mama ter receptor de estrogênio. Mas, por um exemplo, os estudos mostram que protege contra câncer de intestino, que protege, né? Vai tratar a osteoporose, protege dentro da janela de oportunidade, protege contra eventos cardiovasculares, né? Agora eu conheço uma senhora que ela fazia reposição e aí ela relata que ganhou peso. Então que não iria parar por esse motivo. Quando ela parou a reposição, ela engordou. É isso que você está falando? Não, quando ela tomou. Esse é o relato dela. Mas aí a gente se pergunta, será se foi realmente só o hormônio? Não Se essa ansiedade, essa compulsão alimentar, a queda do metabolismo pelo... Na verdade, né? Seria até mais o contrário, sim. Na verdade, Eu acho quando que um você fator faz uma reposição, você tem uma tendência até de melhorar esse ganho de peso. Porque você vai conseguir controlar, você vai diminuir a compulsão, você vai, né, ter um metabolismo mais ativo. Ela associou o ganho com a reposição. Ganho de peso, não. Mas nem sempre é o que acontece, né? E aí a gente consegue tratar essa paciente de acordo com os sintomas. Então, eu posso repor o hormônio propriamente dito, ou com comprimido, ou com gel, ou com o DIU, né? A gente define a linha de tratamento da reposição hormonal. Eu tenho o tratamento não hormonal, que são os produtos naturais e os fitoterápicos. E para aquelas pacientes com a queixa urogenital, já existe a laser terapia. Porque antigamente só tinham os cremes. Vamos dar o exemplo das pacientes com incontinência, por um exemplo. Elas passaram a perder xixi de forma involuntária depois que ela entrou na menopausa. Antigamente eu só tinha 2 tratamentos. Ou ela ia usar os cremes, ou ela ia direto para a cirurgia. Aí hoje o mundo já trouxe a opção de se realizar o laser vaginal para esses tratamentos. Então a menopausa hoje a gente está considerando esses 3. A via oral. Na verdade, havia a reposição hormonal, as opções não hormonais, os cremes vaginais e os tratamentos com laser. A maca peruana tem a negra, a vermelha e a amarela. Você vê muita gente tomando essa medicação e eu já percebi que cada uma tem uma função, né? Ela é aconselhável? Os estudos mostram que quem está usando maca peruana, geralmente o objetivo é a melhora da libido. Né? A maca peruana vai vir aí na classe dos não hormonais. Qual delas, né? Que é a boa? Todas, na verdade, né? Cada paciente vai responder de um jeito. Mas ela vem nessa classe de não hormonal para melhora de libido. Não sei se vocês sabem, mas o ideal era que ela fosse usada ali por volta de 5 horas da tarde, mais próximo do período da noite, né? Partindo do pressuposto que as relações sexuais vão ser à noite, porque o tempo de ação é curto, a meia-vida é curta. Mas quando deva começar a tomar? Quando você começa a sentir os sintomas. Quando a paciente chega falando, eu tô com baixa libido. Então, você pode começar com os naturais. Você pode passar para ela a maca peruana. Você pode passar para ela a amora, o óleo de prímula. Aí você começa os fitoterápicos. E aí, não respondeu. Então, tá. Então, às vezes, essa melhora da libido vai vir realmente com uma reposição mesmo. Você vai dar estrogênio, progesterona, se ela tem útero, e a reposição de testosterona. E a vitamina K2, a D, né, que é do sol, e a vitamina E? Para libido? Não. Para que é que você toma essas vitaminas quando você está nesse período de menopausa? Para fortalecimento mesmo, né? Pensando também na osteoporose, né? Pensando, na verdade, numa osteopenia, né? Para você poder reforçar e poder fazer prevenção óssea. Você comentou sobre a questão também do laser, que estou bem interessada nesse assunto, mas eu quero saber o seguinte, eu já percebi que tudo que a gente trata aqui, na questão da saúde, tudo volta para a questão da alimentação, tudo volta para a questão dos exercícios. No caso da menopausa, tem alguma coisa a ver, alimentação e exercício? Não, tudo, né? Assim, hoje não tem como viver, assim, pular.
A gente sabe que quando a gente faz atividade física, a gente modula receptor celular mesmo. Então, você vai diminuir a sua resistência à insulina, aquela célula vai funcionar de forma melhor, você tem uma melhor ativação do metabolismo. Você libera neurotransmissores quando você faz atividade física, serotonina, todos eles. E eles estão baixos na paciente na menopausa, né? Porque a deficiência estrogênica vai jogar esses neurotransmissores lá para baixo. Então, você linka tudo. Fazendo atividade física, você tende a melhorar tudo. Eu falo para minha paciente assim, não adianta você querer fazer só reposição hormonal. Você pode tomar um caminhão de estrogênio. Se você não fizer dieta, mas eu não estou falando dieta para você ser magérrima nesse padrão de beleza, eu estou falando uma reeducação alimentar. É alimentar bem, é comer bem. Se você não descascar mais e desembrulhar menos, e se você não fizer atividade física, você não vai chegar no seu objetivo. Não é o suficiente você só repor. Então, seja qual for o tratamento que você escolheu, tem que colocar dieta e atividade física. E eu imagino que é o difícil, né? Porque todo médico prescreve e quem dera se a gente tivesse uma pílula de dieta e atividade física. Porque é muito difícil, porque falta tempo. E também a atividade física vai melhorar toda essa questão da ansiedade, né? Da depressão. E aí ela vai dormir melhor. Essas perturbações emocionais típicos da menopausa, do climatério e causado pela baixa desses hormônios. Porque aí você faz atividade física, você vai liberar neurotransmissores, você vai gerar uma ativação ali e tudo vai vir junto. Então, você vai dormir melhor, você vai se sentir melhor. É um vício bom, né? E depois que começa, aquela mulher que já tem isso já anos na sua vida, essa rotina de dieta e atividade física, os sintomas no climatério são menores? A gente espera que sim. Sim. Uhum. Que essa mulher, ela vai chegar, na hora que ela chegar no climatério, ela tende a sentir menos. Sim. Porque aí, é assim, então, o déficit da produção de estrogênio está associado a uma queda na sua produção de endorfina e serotonina. Mas você está produzindo, fazendo atividade física, né? Então, esse déficit hormonal diminui o seu metabolismo. Você está ativando o seu metabolismo que você faz atividade física. Então, você vai compensando. Eu sei que o estrogênio ele é um protetor para o endotélio dos vasos. Por isso que ele tem proteção cardiovascular. Então, você está sem o estrogênio, mas você está fazendo atividade física. Você também está gerando essa proteção. Então, quando você fala do laser como um formato de tratamento, como é que funciona o laser na questão da menopausa? É porque, assim, eu não sei te falar se talvez a porcentagem, mas é muito alto, assim, eu vou chutar talvez uns 90%, eu não vou ter um valor exato, mas a mulher na menopausa, ela vai sofrer com o ressecamento. Ele pode não chegar no início, mas com o tempo ele vai chegar e vai piorar. E com a flacidez, né? E com a flacidez da vagina. Então, a vagina vai ficar mais flácida. Com essa flacidez e essa frouxidão, essas paredes da vagina, elas podem cair. Então, do mesmo jeito que a mama caiu, ficou pendular, que a gente vai vendo que o tecido está mais fraco, o tecido da vagina vai ficar mais flácido. Então, a paciente na menopausa, na verdade, a mulher mais velha, à medida que a mulher vai envelhecendo, ela vai sentindo que a vagina está mais larga, ela vai sentir esse ressecamento importante e ela pode sentir também, apresentar a incontinência urinária, que é a perda de xixi. Então, às vezes, isso incomoda a mulher mais do que o calor, que ela fala assim, eu tô com calor, mas o calor ele é uma onda que vem e passa. Mas o ressecamento, os sintomas urogenitais, ele representa uma porcentagem muito alta das queixas dos consultórios de ginecologia, porque dá um impacto de vida, um impacto na qualidade de vida muito grande, porque ela deixa de ter relação, ela não consegue mais ter prazer, ela passa a ter dor, ela não consegue ficar num ambiente sem usar um absorvente, um protetor, até mesmo uma fralda. Ela vai para academia, mas se ela fizer o exercício, ela perde xixi, aí ela já não quer ficar. Então, os sintomas urogenitais, eles representam um impacto de vida muito grande. E aí, você só tinha antes ou os cremes, que são eficazes, mas que às vezes não gerava para ela tanto resultado, ou ela iria, no caso da incontinência, por um exemplo, para um tratamento cirúrgico de incontinência. Então, o laser ele é novo no mundo, ele começou ali na década de 70, e no Brasil a tecnologia chegou em 2013. Então, hoje o ginecologista, ele consegue
com esse laser vaginal, ele vai fazer uma transformação celular, ele vai fazer uma regeneração celular. Então, ele vai ativar ali as células específicas, os fibroblastos, vai estimular uma produção de colágeno, de ácido hialurônico, de queratinócitos, e isso vai trazer uma sustentação. Então, eu vou repor colágeno, eu vou devolver a tensão para aquela vagina, eu vou devolver aquela elasticidade, eu vou aumentar, eu vou ter novos vasos Seria tipo sanguíneos. um botox. É o mesmo raciocínio do rosto, que a gente vai ali fazer os nossos lasers para fazer esse boom de colágeno, aí você vai fazer isso na vagina. Aí na hora que você devolve essa sustentação, você sustenta a uretra, você para de perder xixi, você hidrata a vagina, você volta a ter lubrificação, aí você volta a se sentir como você era no menacme, como você era antes da menopausa. Mas a gente viu, os estudos mostram que o laser associado aos cremes tem um resultado melhor ainda. Então, na verdade, às vezes ela não vai parar de usar o creme, mas ela vai usar com uma frequência menor, uma vez na semana, de 15 em 15 dias. Então, é uma tecnologia que veio mesmo para fazer a diferença. E não só nessas mulheres no climatério, né? Sim. Tem mulheres, eu vejo, assim, relatos de mulheres mais novas fazendo. E mesmo mulheres mais novas podem ter também continência urinária. Tem relatos de mulheres, assim, na casa dos 30, 35 anos, inclusive, que nunca tiveram filhos. E falam assim, mas por que eu sou incontinente? Ela pode ter uma deficiência de colágeno, um fator genético, hereditário. E às vezes essa mulher, ela não quer ir para a cirurgia, ela tem medo dos riscos da cirurgia. Tem corte, uma cirurgia você vai precisar pegar um atestado, você vai afastar do trabalho. Então, a terapia com laser trouxe isso. Ela é rápida, ela é indolor, ela é sem corte. A paciente faz e ela já consegue voltar para a atividade dela do dia a dia. Até para mulheres que sentem dor na relação, o laser também contribui? Sim. Sim, principalmente se essa dor estiver relacionada ao ressecamento, que muitas vezes está. Porque às vezes a paciente ela sente dor na relação, mas ela não sabe o motivo. Então, é claro que você tem que excluir outros fatores, né? Assim, será que ela está com dor porque ela tem um fator anatômico? Ou ela está com mioma? Ela está com pólipos? Depois que você excluiu tudo, ou até mesmo no exame físico, se você viu que o motivo é o ressecamento, que ela tem uma vagina atrófica e que é por isso que ela sente a dor, porque ela não consegue ter penetração, e aí o objetivo é esse mesmo. Devolver a lubrificação. Você consegue com laser aumentar a abertura da mulher ou fechar? Os estudos mostram que com a terapia do laser, você consegue um apertamento da vagina. Então, algumas pacientes que procuram a tecnologia, elas estão procurando justamente isso. A frase é errada, né? É como se elas quisessem falar assim, eu quero voltar a ficar virgem de novo. Não é isso. Viram semi-virgens. Porque você não vai devolver o ímen, né? Ele não vai ficar íntegro novamente. Mas você consegue, sim, melhorar essa tensão da parede vaginal. Você consegue um apertamento muito significativo da parede vaginal. É uma das indicações. É essa paciente com a vagina frouxa, larga, que às vezes está eliminando flatos pela vagina. Ela tem relação sexual e ela sente uma frouxidão tão importante que ela chega no consultório do ginecologista dela e fala assim, doutor, eu estou eliminando flatos na hora que eu estou tendo relação. É constrangedor. Aí o laser, ele consegue apertar. Né? Ainda bem que a tecnologia veio para ajudar, né? Porque você tem várias coisas, porque você envelhece, mas às vezes você acha que determinadas partes do corpo não vai envelhecer como diz a menina, né? Aí isso veio muito para ajudar, né, doutora? É muito importante, né? Assim, a gente fazer o diagnóstico. Acho que a mulher ela tem que entender pelo que ela está passando, né? E entender que é fisiológico e que todo mundo vai passar. E o importante explicar isso para o parceiro. É envelhecer, né? Bem, né? É muito comum a paciente no consultório falar para o ginecologista assim, como eu queria que o meu marido estivesse aqui. Para poder ouvir que ela não está ficando doida, que é fisiológico, que está tendo uma mudança natural, que ela não tem culpa, que o corpo parou de produzir o hormônio e que é por isso que ela está assim e está assado. Aí ela vai identificar para o médico dela qual é o problema que mais incomoda. E a partir daí ele vai procurar a via de tratamento. Se é na base da reposição hormonal,
se é na base do não hormonal, com os ansiolíticos, com os naturais, com os fitoterápicos. Se vai mesclar os dois, ela pode fazer uma reposição hormonal e ainda assim associar um natural e associar um ansiolítico. Se os sintomas são mais urogenitais, então se ela tem que fazer uma cirurgia para uma correção da incontinência, se ela consegue tratar o ressecamento dela só com a pomada, ou se para ela a pomada não é o suficiente, ou se ela não consegue, ela não quer usar a pomada, explicar, né, assim, existe a opção de se fazer o laser, então você tem que identificar, não, meu problema é libido, meu problema é calor, meu problema é ansiedade, meu problema é tudo. E aí o ginecologista, ele consegue ir guiando e ir escolhendo. É indolor o tratamento? Com laser, sim, é indolor. Ele vai dar um leve incômodo na paciente, mas ele é indolor, não dói. Quando você vira e fala assim, o meu problema é tudo. Aí, geralmente, quando você vai fazer uma sessão, que você vai pegar uma área específica, um exemplo, calor. Ali você consegue, de certa forma, trabalhar as outras áreas ou não? Ou o trabalho do laser, ele é feito simplesmente para o meu sintoma que eu pedi ali na hora? Não, o laser não vai interferir no calor. O laser, ele é um tratamento localizado, então ele está relacionado aos sintomas urogenitais. Só o ressecamento, a incontinência, então, ressecamento, dor, flacidez, frouxidão, ali na vagina. Os calores, ele vai ter que ser feito com terapia sistêmica mesmo, ou transdérmica, né, mas de uma forma que eu vou ter uma ação sistêmica. O laser, ele é uma ação local. Né? Ele vai agir ali na derme, sem agredir a epiderme. Ele vai provocar uma alteração celular ali, naquela região que está sofrendo. O calor, não. O calor, eu preciso de algo que vai alterar meu centro regulador mesmo. Tem que ter ação sistêmica. Porque no hipotálamo tem receptores de estrógeno. O estrógeno cai, o hipotálamo desregula, reclama a onda de calor. Entendi. Então, é hormonal. Agora, nós estamos falando do tratamento, né, com pomadas, com laser, de certa forma, medicação. Qual que é o mais rápido para se resolver? Na verdade, todos vão te dar respostas rápidas, né? Assim, geralmente no primeiro mês de uso, a paciente já chega falando, estou ótima, estou melhor. Mas é claro que quando você usa uma reposição, eu tô sem o hormônio, tudo que eu tô sentindo é porque eu tinha um hormônio que era muito importante para mim, agora eu não tenho mais. Então, quando eu faço a reposição hormonal, ela é mais rápida, né, para aqueles sintomas. Mas ela tem mais malefícios, né? Mas ela tem mais risco, né? Ela tem uma série de benefícios, mas ela tem o risco, né? Ela tem alguns riscos. Então, é por isso que a gente não faz a torta e a direita. A recomendação é pelo menor tempo de uso possível. Então, você vai usar enquanto a paciente tiver os sintomas, né? De preferência ali nos primeiros 5 anos. Iniciar antes dos 60 anos e na janela de oportunidade. Isso é muito importante. Você tem que iniciar os primeiros 5 anos de menopausa. Se você inicia dentro dos primeiros 5 anos de menopausa, você diminui muito os riscos e os efeitos colaterais. Então, por um exemplo, a paciente entrou na menopausa aos 50 anos. Aí ela já vem para mim aos 62 querendo fazer reposição hormonal porque a vagina ressecou. Não tem indicação mais. Agora nem ela vai laser? fazer, aí ela vai fazer o laser. Aí ela pode até fazer o uso das pomadas com uma reposição ali local, que não dá efeito sistêmico. A reposição, quando você faz ela oral ou transdérmica, aí ela vai dar efeito sistêmico, o medicamento cai na corrente sanguínea. Quando você está usando um estrogênio vaginal, ele não vai cair na corrente sanguínea. Eu estou falando de um tratamento localizado. Quantas sessões que geralmente resolveria ou começaria a resolver o problema do paciente? Os protocolos atuais são 3 sessões, mas você tem paciente que já resolve, já começa a ter melhora de mais de 50% dos sintomas na primeira sessão. Tem paciente que tem que esperar completar a terceira. Mas você conseguiu entender que tem 2 vias de tratamento? Tem uma via que é sistêmica. Ser sistêmico não é ser via oral. O transdérmico também é sistêmico. Mas tem a via sistêmica e tem a via local. Quando eu estou falando do laser ou das pomadas vaginais, eu estou te dando um tratamento local.
que não cai na corrente sanguínea. Entendi. Entendeu? Eu então mesmo detesto remédio. Tá eu não gosto de liberado. remédio. Eu posso usar Mas estrogênio vaginal. Existem opções naturais, né, Marcela? Existem várias. Eu me lembro assim do chá de amora, Sim. da soja, se não me engano. É. Tem uns fitoestrógenos. Que ainda... Vulga, né? Aham. Tem várias opções São naturais. opções naturais. Que são ótimas. E os pacientes respondem. A resposta dos naturais, ela gira em torno de 50%. É Ah, alto. que bom. Uhum. E não Porque o tem que esses acontece riscos, com os né? naturais? Ele vai imitar o estrogênio. A molécula de soja, ela se parece um pouco com a molécula do estrogênio, para você entender. Então, é como se você tomasse soja e o corpo, e essa soja ocupasse o receptor de estrogênio. Só que não é em todo mundo que vai ter esse efeito. Então, uma parte das pacientes vão tomar o natural e vão falar, foi ótimo, e uma outra parte vai falar assim, a mesma coisa que tomar água. Entendi. Mas pode-se tentar, né? Só ficou uma dúvida aqui. Eu fiz o tratamento com 3 sessões, eu resolvi. Eu vou ter que ter uma manutenção, eu resolvi o meu problema pro resto da minha vida? Manutenção. Os protocolos hoje, eles indicam que você faça aquele tratamento ali, que são as primeiras 3 sessões, e depois você vai fazer uma manutenção anual. Uma vez ao ano, você vai fazer uma sessão para você manter ali, como se fosse um banco de colágeno, né? Para você manter aquele estímulo e aquela ativação. Durante o tempo desse tratamento via laser, você pode ter relação ou não? Tem um período Pode. que você... A recomendação de abstinência sexual é nos primeiros 5 dias pós aplicação do laser. Depois, a partir do 6º dia, a paciente já volta a ter vida sexual ativa. Já está liberado. Tranquilo, né? Muito tranquilo. Tem muita coisa boa. E esse aparelho uma novidade na região nossa ou não? Ou já existe várias clínicas que Já possuem? existem, já tem vários ginecologistas em Governador Valadares que fazem. É algo novo, né? No Brasil, o laser voltado para a região vaginal e vulvar, ele veio em 2013, mas Valadares já tem. A paciente pode procurar, que ela vai achar excelentes profissionais que fazem o tratamento dessa paciente como um todo, incluindo o tratamento da laser terapia para essa região vulvar e vaginal. Mas é um tratamento, ele tem plano de saúde? Ainda não. Infelizmente, ainda é um tratamento só particular. Os planos de saúde ainda não cobrem. Eu acredito que vai cobrir, porque os resultados são muito bons. Então, vai chegar um momento que vai conseguir se provar realmente que é algo necessário e que vai ser coberto pelos planos de saúde. E que vai diminuir a demanda nos consultórios, sim, automaticamente como aprova. ainda é recente, né? Até que se consiga fazer estudos grandes, nível A de evidência, para o plano poder cobrir, talvez demore um pouco. Por enquanto, só particular. Mas eu acredito que é uma tendência, sim. Isso é muito bom, né? Seria maravilhoso. Muito bom. A questão da menopausa também, quando você fala da questão da idade, né? Já é uma idade que a mulher está no final de carreira dela, né? Em todos os sentidos, basicamente, numa grande maioria. O que hoje a tecnologia ajuda muito, né? Quando a mulher passa por esse período da questão do calor, nós que vivemos num clima que, se a gente falar nossa temperatura, todo mundo assusta e pergunta como é que a gente consegue viver aqui e ainda mais uma mulher na menopausa com aquele calor. Como é que a mulher consegue diminuir este calor? Que é um calor que aparece do nada, né? Acaba que quando a queixa oficial são os fogachos, nós temos que fazer terapia sistêmica. Então, vai ter que ser uma reposição mesmo, ou via oral ou transdérmica. A gente pode fazer uso dos naturais, dos fitoterápicos voltados para os fogachos, mas quando não resolve, ela tem que fazer uso mesmo, às vezes, nem que seja por um período de tempo curto. Às vezes a gente faz a proposta para ela assim, usa por 6 meses, usa por 1 ano, aí você suspende, vê como é que ela ficou. Melhorou. Não melhorei, volta de novo. A indicação é usar pelo menor tempo necessário. Então, o ideal seria que a gente fizesse ali dentro dos primeiros 5 anos, partindo do pressuposto que depois de 5 anos, esse eixo regulou e entendeu e se adaptou à nova condição hormonal. Tem pacientes que pretendem continuar usando por mais tempo, tem pacientes que realmente depois de um tempo curto ela consegue suspender. A gente já tem hoje
medicações que já vêm prontas, né, com ultra baixa dose hormonal. Então, o objetivo é sempre esse, a menor dose possível, no menor tempo possível. Porque parte-se do pressuposto que nós vamos nos adaptar, que nós não precisamos de fazer reposição eternamente. Mas aí vai ter que ser individualizado, né? Para ver se a gente vai conseguir ou não, como que vai ser. Às vezes ela faz um tempo de reposição, depois ela consegue se manter só com o natural. Aí nesse meio tempo ela iniciou a reposição, mas ela mudou o hábito de vida, ela mudou o hábito alimentar. E aí depois ela consegue ficar sem o hormônio, porque só a atividade física e a dieta, ela já está mais controlada. É uma dúvida, a mulher depois da menopausa, o envelhecimento dela físico, ele acelera ou não? Um pouco. Eu acho que é um pouco evidente na pele, né? A pele, né? A flacidez da pele, as rugas, a voz, desidratação. Né? Você, às vezes, atende um telefone, você liga para algum lugar, a pessoa vira e fala assim, a senhora deseja o quê? Não sei o quê. Você fala assim, gente, minha voz está tão mais velha assim, que as pessoas já identificam, né? Vou puxar a sardinha para minha especialidade. É a presbifonia. Isso ocorre mesmo. Que acontece. E justamente por isso. Não é a menopausa. É o envelhecimento. É o envelhecimento. A gente tá mudando, né? Porque as pregas vocais dependem de um turgor muscular, de uma hidratação. E isso a sistêmico, ela perde turgor muscular de uma forma geral. Desidrata. Nós estamos e isso também repercute na voz. Colágeno, né? Não é à toa que o laser, ele vem o quê? Repor colágeno. A moda não é tomar colágeno, né? Você vai ali no dermato para você poder repor o colágeno, né? Fazer o preenchimento de ácido hialurônico. Então, essas tecnologias, elas vieram para poder estimular essa biossíntese, essa produção celular de colágeno. A gente vai envelhecendo, a gente vai diminuindo isso. Verdade. Né? É aí que ele entrou, né? Ele entrou estimulando a síntese de algo que está faltando. Doutora Érica, você quer perguntar mais alguma coisa? Aproveita a doutora Marcela Laender. Por enquanto, está sendo satisfeita, esclarecendo. Negócio de vizinha, ela tira as dúvidas. Doutora Érica, quero te agradecer. Obrigada a você. A doutora Érica já vai ser nossa próxima convidada. Nós estamos esperando uma liberação, que a gente está querendo fazer um sorteio de um aparelho de ouvido, né, para as pessoas que têm necessidade. A gente foi ver, o valor é bem significante e a gente quer fazer isso para o pessoal, né, que está inscrito nas nossas redes. Aí ela vai me ajudar. A próxima, liguem aí, perda auditiva. Aí nós estamos só esperando a liberação para a gente fazer tudo dentro dos conformes, para não ter problema nenhum. Então, te agradeço desde já. Obrigada a você, muito obrigada. Sônia, pela participação. Obrigada. E Marcela, obrigada, pelos esclarecimentos. Obrigada. Marcela, valeu demais seu esclarecimento. A gente sabe que é um tema tão polêmico, né? Aqui, mas me responde uma coisa. Cláudia Raia, menopausa, engravidou. Mas no caso dela, ela passou por um processo que ela estava tentando fazer uma fertilização in vitro. Então, ela fez um hiperestímulo ovariano. É como se provisoriamente ela tivesse saído daquele período de menopausa, porque ela estava hiperestimulando o ovário com os hormônios. Na teoria, na menopausa, os óvulos acabaram, mas no caso dela, tinha um óvulo ali remanescente, que ficou guardado ali, e que naquele hiperestímulo ela conseguiu fazer a ovulação dele. É um milagre mesmo. Que coisa boa. Obrigada, doutora Marcela. Valeu, pela disponibilidade de vir aqui esclarecer pra gente. Falar de um tema tão relevante, tão importante. Eu espero que eu tenha ajudado e que as mulheres possam se ver na situação e ver que elas não estão doentes nem loucas. Elas estão passando por um processo fisiológico, natural, que todo mundo vai passar. A gente só precisa se adequar agora a essa nova condição hormonal. Ou devolvendo o hormônio, ou usando alguns outros medicamentos não hormonais, ou alguns outros tratamentos, sejam eles hormonais ou não. Mas ela tem que identificar e procurar ajuda. Se a gente conseguir chegar nisso, já tá ótimo. Né? Normalizar essa fase, né? Exatamente. Que é tão, assim... Existe esse preconceito, como nós já falamos, as mulheres escondem porque não querem envelhecer, mas é normal. Hoje, no mundo, existe 1 milhão ou 1 bilhão de mulheres na menopausa. É um número muito... 12% da população. Tá na menopausa? Eu imagino, porque
Acho que no meu consultório todo mundo está na menopausa. 12% da população, e com a população envelhecendo tende a aumentar. Com certeza. É isso mesmo. Tá, brigadão, Eu valeu, agradeço, tá? Viu? Obrigada. Se inscreva em nosso canal Conceito Podcast Oficial.